Muito obrigado aí, bem-vindos todos a mais uma aula aí do curso de investigações, do curso de compliance aqui do IBRAC. Queria aqui, desde já, agradecer aos professores de hoje, o Rafael Soré, da KPMG, e o Leonardo Lopes, da PwC, e também, obviamente, aí ao Giovanni, que nos ajudou aí a organizar esse curso, e toda a diretoria e o comitê de compliance do IBRAC. Tá bom? Acho que tem sido um curso muito interessante e tem atraído bastante atenção, muitos alunos. Está ótimo o curso, muita gente de governo, então estamos felizes aí por colaborar aí para o conhecimento de todos nessa matéria. Dito isso, doutor Giovanni, você vai coordenar ou vamos direto aí ao professor Rafael? Eu ia até colocar uma camiseta hoje, Laura, escrito como eu posso te atrapalhar hoje para ajudar o Rafael, mas eu preferi ser mais direto, aqui só de camisa mesmo, mas é um prazer, como o Lauro falou, é um prazer ter o Rafael e o Léo. Como vocês podem ver aí, o Rafael, ele é sócio da prática de compliance, investigação e cyber da KPMG, e o Léo, por sua vez, é o líder da prática de forensic da PwC Brasil e membro da PwC Global Forensic Leadership. Então, ele também faz parte da liderança global sobre esse assunto. O Rafa tem uma experiência anterior no poder público, que ele vai contar um pouco para vocês, depois advogou, e o Léo é um puro sangue aí, tá faz tempo na PwC, mandando bala, e tem trabalhado com a gente, muitas vezes, fazendo investigações, assim como o Rafael, e os dois também, por outro lado, estão também, muitas vezes, envolvidos na Shadow Investigation como os auditores. A gente adora a Shadow, não adora, Laura? A cara do Laura. O Laura balança a cabeça, a gente gosta muito de Shadow. Então, por isso que a gente decidiu fazer um módulo só disso para vocês hoje. Então, eu passo a bola para o Rafael e para o Léo, eles vão contar um pouquinho mais sobre eles, mas antes de mais nada, gente, é um prazer. Obrigado mesmo por vocês estarem conosco hoje. Rafael, ainda mais você que está... Hoje não foi o melhor dia da sua vida, então espero que a gente termine bem o dia aí. Precisando de qualquer coisa, gritem. Eu vou atuar um pouquinho como facilitador, então qualquer coisa me avisem, também vou arremessar as perguntas em vocês. Todo mundo que tiver pergunta, fiquem à vontade para mandar aqui no nosso chat, e a gente vai também deixar um pedacinho aqui no final para a gente discutir. Bora lá? Bora, obrigado, Giovanni, obrigado, Lauro. Queria primeiro agradecer muito a vocês dois e ao IBRAC pelo convite. Eu tive a oportunidade de participar já da primeira edição do curso de investigações que o IBRAC organizou, achei excelente. E só da programação desse curso que está ocorrendo, fico muito mais honrado ainda em poder participar, estar aqui com vocês e dividir o púlpito virtual aqui com o Léo. Vou rapidamente me apresentar, só para vocês saberem para onde o cachimbo entorta a minha boca. Eu sou o Rafael, sou advogado de formação, pessoal, então eu sei que a maioria aqui é do mundo jurídico, esse é o meu caso também. E eu atuei no âmbito jurídico a maior parte da minha carreira. Eu comecei atuando no setor público, eu atuei um pequeno período como assessor do Ministério Público Federal aqui em São Paulo, depois eu fui para a Corregedoria Geral da Administração. Lá eu tive a oportunidade de coordenar o Departamento de Inteligência, de Prevenção à Corrupção e de presidir o Comitê de Transparência do Estado. E aí saiu a lei anticorrupção, era o momento de implementá-la também em âmbito estadual. Na época, eu tive a honra de ser secretário executivo do Conselho Nacional de Controle Interno, trabalhar um pouco na regulamentação da lei. De lá, eu recebi um convite, fui para a advocacia, saí do setor público e atuei como advogado em compliance e investigações. Eu faço investigações, então, já há mais de 10 anos. Em compliance e investigações, agora como advogado. Fiquei alguns anos como advogado, atuando em investigações internas, estruturação de programas de compliance e em operações de M&A com um elemento qualquer aí relacionado à corrupção. E pouquinho menos de 2 anos atrás eu recebi o convite da KPMG para me tornar sócio da nossa prática de investigações e compliance. Eu trabalho um pouquinho com cyber, como o Giovanni falou também, com privacy compliance, né, com LGPD, não é o nosso tema hoje, né? E eu acabo fazendo, gente, um trabalho muito mais em Shadow Investigations, que é o nosso tema. Eu, por não ser contador, por ser advogado, muitas vezes eu atuo muito mais vezes na qualidade daquele investigador que vai reportar ao time de Shadow do que em suportando o nosso time de auditoria. Então, aqueles de vocês que já sentiram a dor e a delícia de estar num processo que tem uma Shadow, eu compartilho de ambas, geralmente eu estou desse lado também.
antes de a gente começar, a passar para o Léo se apresentar também. Tá ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem aí? Legal. Bom, prazer também. Agradeço aqui ao IBRAC pelo convite, a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite, né, e compartilhando aqui com o Rafael esse painel, né, essa aula de hoje, chama um painel, mais uma discussão do que uma lecture mesmo, né. Então, como o Giovanni, ele antecipou aqui, eu trabalho há mais de 20 anos já, né, em Big Four. Eu comecei na Arthur Andersen em 98, na parte de auditoria externa, vim para a Price em 2002, estou aí desde então. Já passei pela área de auditoria externa da PwC, da área de riscos. Em 2007, tive uma oportunidade de trabalhar em um grande caso de corrupção, assim, internacional, né, transnacional, e eu fui o ponto focal daquele projeto aqui no Brasil por 15 meses, né, então, no início não sabia o que era, mas quando fui descobrir ali, era um esforço enorme de remediação do compliance da empresa, né, por atos de corrupção que havia sido detectados. E a partir daquele projeto, eu comecei a atuar muito na parte de investigação, compliance anticorrupção, participei também dos debates, né, sobre a lei anticorrupção no Brasil, então desde o projeto de lei, tinha lá discussões em Brademp e tal, participava ali de curioso naquele momento, né, então fui conhecendo a comunidade, conheci o Giovanni desde aquela época já também. Então, é muito legal, né, ver o momento que a gente está no Brasil e que a gente vem passando aí nos últimos 10, 15 anos, do enforcement, né, das autoridades, não só pela questão de corrupção, mas também concorrencial e vários outros. E eu atuo muito por estar numa Big Four, né, eu acabo apoiando as equipes de auditoria da Price nos trabalhos de Shadow, mas isso não é para a gente uma solução assim que a gente desenvolve na nossa prática, na prática de forensics. A gente tem nossa solução ali toda embasada no aspecto de crise, né, seja na prevenção de uma crise, na resposta ou na recuperação de um evento de crise. Isso pode ser por eventos de fraude, corrupção, questões concorrenciais, cyberataque, tudo isso daí, a gente acaba atuando de uma forma ou de outra. Então, é bem interessante, e como o Rafael mencionou, a ideia aqui é trazer os aprendizados, né, para que na investigação a gente já antecipe, sabendo o que o auditor vai esperar, a gente consiga atender essas expectativas, para que a investigação ela seja suave, né, acho que esse parto e esse estresse que a gente vê muitas vezes, eu acho que às vezes é um pouco disso, né, da gente não compreender ou saber exatamente o que o auditor vai esperar, nas oportunidades que tem de fazer investigação, já procura antecipar isso e acaba sendo mais suave. Então, essa ideia aqui de compartilhar um pouco os aprendizados. Estou no mudo para variar, todo dia a gente tem uma reunião. Primeiro call, né? Primeiro call, que isso acontece. Gente, então vamos direto ao ponto, né? Acho que vocês já viram a minha fotinha e a do Léo o suficiente aqui. Vou passar um pouco para vocês o que a gente planejou da aula hoje, que coube a mim fazer esse contexto inicial, e então apresentar o que eu e o Léo preparamos para esse bate-papo. Acho que o Léo foi muito feliz em colocar que isso é muito pouco um lecture, é muito pouco uma aula, e muito mais um painel. Não um painel entre eu e ele, mas um painel entre nós todos. Né? O procedimento de Shadow, a gente vai passar sobre isso, vai falar um pouco sobre ele, mas ele é um procedimento ainda não muito regulado e também muitas vezes bastante polêmico. Então, fiquem mais que à vontade para colocar as perguntas de vocês. Se a gente estiver no momento não conseguindo responder, quiser fazer um ponto, a gente vai guardar e falar no final. No nosso planejamento, inclusive, eu e ele pensamos aqui uma apresentação para vocês que dura menos do que a hora e meia que a gente tem de encontro, justamente para que a gente tenha tempo de conversar e de trocar ideia. Fiquem à vontade, então, para colocar os pontos de vocês. Justamente essa troca e essa conversa que a gente espera. Bom, gente, a gente pensou um bate-papo aqui com a estrutura que vocês veem na tela de vocês, nesse slide no próximo que eu vou colocar, mas ela começa, e a gente vai passar para esse ponto em seguida, com a própria definição do tema. Né? Mas antes da gente definir o que é Shadow Investigation, a gente vai falar um pouco sobre o stakeholder nas investigações corporativas, que muitas vezes, para aquelas pessoas que estão começando na área, não é um stakeholder óbvio. Né? A gente sempre pensa em quem está sendo investigado, a gente pensa na empresa que está fazendo a investigação, a gente pensa no enforcer,
que é o responsável por aplicar aquela legislação. E muitas vezes, a gente pensa no conselho de administração, a gente pensa no acionista, muitas vezes a gente não pensa numa figura importante, que é a figura do auditor externo, do auditor independente daquela instituição. Então, entender o papel do auditor independente é fundamental para a gente entender o que é, para que serve a Shadow Investigation. E eu sei, a maioria de vocês aqui do público, a gente foi bem briefado pelo Giovanni, pelo Lauro, por todo o time do IBRAC, a gente viu um pouco aqui o perfil de vocês, eles conversaram com a gente. A ideia aqui do nosso bate-papo, gente, não é que vocês saiam daqui 1h30 sendo especialistas em Shadow Investigation e sabendo apoiar uma equipe de auditoria. Eu imagino que para vocês isso não é o objetivo primário. Mas a nossa ideia, o que a gente gostaria, eu e o Léo, que vocês fossem embora levando desse nosso bate-papo, é uma compreensão melhor sobre o que busca a Shadow Investigation, para que ela serve, qual é a matriz de raciocínio de quem está executando esse procedimento e para quê. Porque ao entender, ao se colocar ali, né, nos sapatos de quem conduz a Shadow e do time de auditoria que recebe o resultado da Shadow, fica muito mais fácil para vocês, sejam pessoas que conduzem investigações internas, sejam pessoas que com elas interagem, por exemplo, nos órgãos de controle, e entendam, né, como se relacionar com esse time, o que ele espera, o que ele precisa para fazer, acho que o Leonardo colocou isso muito bem, com que as interações com o time de auditoria durante esses cenários, que na maioria das vezes são cenários de crise, sejam mais tranquilas, sejam mais calmas, sejam menos traumáticas, para que, quem sabe, oxalá, daqui a algum tempo a gente for falar de Shadow Investigation de novo, na abertura o Giovanni possa falar, Shadow Investigation, né, de uma maneira muito mais leve, porque realmente a gente sabe que é um procedimento que muitas vezes cria certo trauma, até porque também é um procedimento que não tem extrema regulação, no qual um procedimento que no Brasil também a gente não está assim, há tantos e tantos anos fazendo. Justamente sobre regulação, pessoal, a gente vai falar um pouco, o Leonardo vai trazer a regulação específica do setor de auditoria, eu vou trazer um pouco de doutrina especializada e internacional para vocês, e a gente tem agora em consulta pública no Conselho Federal de Contabilidade, justamente um comunicado técnico, a minuta de comunicado técnico, o comunicado técnico número 30, que trata sobre a Shadow Investigations. A gente vai tentar trazer um pouquinho de cor sobre o que está também nessa audiência pública. Audiência pública justamente é um tema aí para ser conversado, então vocês podem também depois ter um pouco de curiosidade de ir lá e dar uma olhada. Bom, era isso, a gente vai começar então para entender o papel do auditor, quem é esse stakeholder, por que a investigação é importante para ele, entender o que é Shadow Investigation, vai passar um pouco por questões importantes para o auditor sob a perspectiva da investigação, então, o que é a confiança no trabalho do especialista, em caso a Shadow Investigation vai ocorrer, e aí a gente entra especificamente na Shadow, né, e entender o que ela faz, né, o que ela olha, o que ela está buscando. A gente vai falar da governança, do mandato, da independência da investigação, vai falar um pouco do escopo contratado, vai passar ali pelos procedimentos da investigação e o que a Shadow busca neles. Leonardo vai ajudar a gente a observar ali, então, o que o Shadow Investigator está olhando nos procedimentos de tecnologia forense, o que ele quer saber sobre as entrevistas. A gente vai falar um pouco sobre a negociação dos acordos, o que a Shadow ou o time de auditoria tem a ver com isso, o que eles esperam receber no relatório final. No finalzinho lá do nosso bate-papo, a gente vai falar dos takeaways que a gente pensou que a gente gostaria que vocês levassem, e o item 5 aqui é onde eu comecei justamente a ideia da gente receber o feedback e as perguntas de vocês. Essa é a apresentação da nossa aula. Léo, bola contigo. Tá ótimo. Então, obrigado, Rafael. Bom, então, primeiro ponto, né, que surge a dúvida, que o Rafael antecipou ali já, quando a gente começa uma investigação, pode ser por uma alegação que veio aí na mídia, pode ser uma notificação das autoridades para a empresa, né, então a empresa decide ali que precisa fazer uma apuração independente, contratar um escritório, contratar uma empresa aí de contabilidade forense para poder fazer uma análise. E qual que é a relação, né, entre a investigação e o auditor? O auditor, ele é um stakeholder importante, né, como diversos outros. Quando você começa uma investigação, você mapeia quem são os stakeholders ali relevantes, as autoridades, o público, funcionários, fornecedores. Então, você mapeia todos os stakeholders e um deles que você não pode esquecer é o auditor. Por que isso? Porque o auditor, ele
está ali com a responsabilidade dele de emitir uma opinião sobre as emoções financeiras, é uma opinião independente, e ele precisa obter evidências de auditoria por meio de diversos procedimentos que ele realiza. É uma combinação de procedimentos, né? Então ele confia em registro da própria empresa, em trabalhos feitos pela companhia, em procedimentos realizados por ele independentemente também, para que ele possa formar a sua opinião sobre as emoções financeiras, que estão livres de distorções materiais, que podem ser advindas de fraude ou de erro, né? Então essa é a responsabilidade do auditor. E ali a NBC-TA 240, ela fala, né, qual é a responsabilidade do auditor no que tange a fraude. O auditor ele não tem responsabilidade de detectar fraudes, né, ele não vai fazer uma investigação sobre as emoções financeiras, mas ele tem sim que considerar o risco de que pode haver uma fraude e que essa fraude pode vir a impactar de forma material as emoções financeiras. Então, no planejamento de auditoria, ele precisa sim considerar esse risco e desenhar procedimentos de auditoria que possam vir a detectar caso existam, né, apesar de a responsabilidade primária pela gestão de risco de fraude, detecção e gestão desse risco é da administração. E quando começa uma investigação, a companhia tem também a necessidade, em algum momento, de emitir as suas demonstrações financeiras, sejam as demonstrações trimestrais, né, os ITRs, seja a demonstração no final do ano, né, no fechamento do ano fiscal, e as coisas se conversam, né? Então é muito comum, a empresa começa uma investigação que tem um foco, por exemplo, aqui na questão do objeto do IBRAC, né, essa questão concorrencial, e começa a focar para quê? Para poder apurar se há alguma prática não competitiva, se tem de fato materialidade, e começa a interagir com as autoridades, e de repente surge ali alguém falando, bom, agora preciso emitir minha opinião, e surge o auditor, né? O auditor começa a interagir ali com a equipe de investigação e pedir um monte de coisa que a equipe de investigação não estava considerando, né? Então aqui acho que já começa um aprendizado importante, quando a gente começar uma investigação, considerar que a companhia, antes do auditor, ela vai ter que emitir suas demonstrações financeiras, né? E o conselho de administração, assim como a administração da companhia, vão ter que avaliar se, a partir do objeto da investigação, pode vir a ter algum impacto para as emoções financeiras, né? E a administração, como conselho de administração, também vai ter que demonstrar ao auditor quais são as avaliações que eles fizeram para garantir que as demonstrações estão livres de qualquer erro material e que pessoas que estão envolvidas com o processo de elaboração das demonstrações não estão envolvidas com irregularidades. Então, a investigação, ela precisa, é muito comum que haja uma fase prioritária da investigação que ela procura endereçar essas questões, né? Bom, tem alguém do que a gente chama de custodiantes prioritários, né? As pessoas que se envolvem ali com a elaboração das demonstrações financeiras, ou que tem alguma influência importante sobre as demonstrações, como o diretor jurídico, por exemplo, que é uma pessoa importante, que não trabalha na contabilidade, mas gera informações importantes para contingências, por exemplo, né? Informações sobre litígios e tudo isso. Então, é uma pessoa importante, é um custodiante geralmente prioritário importante a ser incluído. Então, nessa fase prioritária, se foca uma análise para garantir que pessoas que são importantes para fins da demonstração financeira não têm envolvimento com irregularidades, é o que a gente chama do clearance, né? As pessoas são liberadas, são cleared, não há nada que as desabone, então elas podem representar para o auditor e tudo que elas passam para o auditor pode ser confiado pelo auditor como evidência de auditoria. Então, essa é a primeira questão, né? Assim, pessoas. Depois, se o tema, objeto da investigação, pela natureza e pelo que é conhecido até aquele momento, pode vir a gerar algum efeito nas emoções financeiras. É muito comum que não haja esse impacto de ajustes nas demonstrações, né? Teve um caso que é notório aí da Petrobras, que isso é público, onde naquele caso especificamente, pela natureza das alegações, que era um sobrepreço em contratos de construção de refinarias, havia um sobrepreço que foi capitalizado, ele foi registrado como imobilizado da companhia, e corrupção, propina, não é um ativo da companhia, isso é uma despesa, deve ser despesado. Então, ali naquele caso, existia uma distorção material pelo valor, né, que foi pago de propina, que tinha sido capitalizado ali no mobilizado, que gerou uma distorção material, e ela teve que ser ajustada antes da companhia poder emitir sua demonstração lá em 2015, né? Então, esse é um exemplo de um ato que foi praticado, de um ato ilegal pela companhia,
e que gerou uma distorção material na demonstração e teve que ser ajustada antes dela poder emitir. Então, essa questão de pessoas, a questão de avaliação também sobre potenciais impactos nas demonstrações financeiras, e, obviamente, depois, impacto em controles internos, né, é um outro tema que também é avaliado. Um outro tema que o auditor vai querer saber aqui, nessa responsabilidade dele, é se o ato ele é isolado ou ele é pervasivo, né? Então, quando você vê ali uma notícia de mídia que sai, a empresa A pagou propina, e começa uma investigação naquela companhia para se apurar essa alegação, uma questão que precisa ser considerada no escopo de investigação é se aquele ato é isolado ou ele é pervasivo. Tem outras questões ali que devem ser apuradas, que devem ser consideradas, que podem ser relevantes, que não é objeto da investigação inicial. Então, esse é um tema que o auditor vai querer saber. Então, além dessa questão da responsabilidade do auditor endereçar o risco de fraude para, em havendo, ele poder desempenhar procedimentos que possam detectar irregularidades, também tem a questão de leis e regulamentos, né, que o auditor precisa garantir que, quando ele emite sua opinião, não há indícios ou não há evidências de atos ilegais praticados pela companhia, pela administração, que possam vir a gerar efeitos relevantes nas demonstrações financeiras também. Então, qualquer ato de corrupção, questões concorrenciais, como o exemplo que eu dei da Petrobras, são temas também que são de responsabilidade do auditor. Então, ele tem essa preocupação e, quando ele emite opinião, ele certifica, né, de alguma forma, de que as demonstrações estão livres de efeitos a partir desses eventos daqui. Bom, pode passar para o próximo. Acho que eu não tenho controle aqui na... Rafael? Boa. Obrigado, Léo. E, pessoal, bom, então acho que o Léo bem colocou para a gente, né, o porquê questões de quebra de integridade ou descumprimento de leis e regulamentos são relevantes para essa figura, para esse stakeholder que é o auditor, né? Ele bem colocou, né, que a depender do que a gente tenha de episódio, pode ser bastante relevante para as próprias demonstrações financeiras, né? Os números das demonstrações financeiras da empresa pode ter alguma impropriedade pela fraude ou pelo episódio de crise ali colocado, ou mesmo, que ele bem colocou isso, as pessoas que reportam as informações para o auditor podem perder a sua credibilidade, né? Essas pessoas podem ter tido, né, a investigação ou aquele ato pode ter revelado que elas não são pessoas confiáveis ou não são pessoas que possuem a credibilidade para representar adequadamente para o auditor. Legal. Isso que o Léo falou para a gente, por isso que auditoria e investigação interna são coisas que têm a ver. Agora, tá bom, mas o que é a Shadow Investigation e para que ela serve? Gente, eu coloquei aqui nesse slide um conceito de próprio punho, tá? Então, se ele tiver impropriedades, vocês não fiquem muito chateados comigo. Mas a ideia do procedimento de Shadow Investigação, ele é um procedimento realizado pelo time de auditoria. Muitas vezes o que vai acontecer? O auditor lá, seja a KPMG, a PwC, a EY, a Deloitte, outra qualquer companhia, tem lá o sócio de auditoria, aquela pessoa que é responsável por assinar as demonstrações financeiras daquele cliente, daquela empresa que está envolvida ali na investigação. Esse auditor, Leonardo bem colocou, ele tem algumas obrigações, não é? E ele vai, então, quando existe um episódio que demanda uma apuração, ele vai ter que demandar um trabalho que dê para ele segurança razoável de que aquele episódio sob investigação não deve ser considerado ou não prejudica as demonstrações financeiras que a companhia apresentou a ele para que ele emita o seu parecer. Agora, para ele fazer isso, imagina se coloquem-se vocês aí no lugar desse auditor. Para ele fazer isso, ele precisa entender efetivamente o que ocorreu, o que é a alegação e como essa alegação está sendo endereçada. Como essa alegação, como esse ato está sendo investigado, de que modo e quais as suas conclusões, para que ele consiga avaliar e ter segurança razoável ali de que ele está cumprindo o seu papel. Olha o ponto 2 aqui, aí a gente volta para a definição do ponto 1. Olha só. Eu peguei a circular número 3 do IBRACON aqui, que fala assim, o auditor que realiza auditoria de acordo com as normas de auditoria é responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo não contêm distorções relevantes causadas por fraude ou erro.
eu dei uma grifada aqui naquele tipo de palavra que advogado adora, segurança razoável, né? É o que nem o bonus pater familias no direito romano, né? O que é segurança razoável, pessoal? Né? A razoabilidade de uma coisa, ou se a gente voltar lá, vou voltar aqui no slide que o Léo apresentou para a gente, né? Tem algumas palavras excelentes também. Responder adequadamente, não é? São conceitos abertos, normas abertas, que deixam uma moldura relevante de discricionalidade e, ao mesmo tempo, de risco para o auditor. E é justamente por isso que o auditor, conforme crescem, a gente sabe, vocês já passaram por isso aqui, conforme nos últimos anos tem crescido o risco a que as empresas estão expostas sob a perspectiva de integridade, seja por uma perspectiva regulatória, seja por uma perspectiva reputacional, cresce também o risco para o próprio auditor e a necessidade de que ele aumente cada vez mais a sua atenção e a sua diligência para garantir essa segurança razoável. Quando existe, então, uma alegação em face de uma empresa auditada por esse auditor, ele muitas vezes vai fazer o seguinte, olha que fofo, gente, a filha do Giovanni chegou para dar um abraço nele, até fiquei mais animado, até passou a minha gripe, Giovanni, obrigado. E aí, pessoal, justamente, né, nesse momento, para garantir essa segurança razoável, o auditor, ele vai querer o quê? Ele vai querer entender se a investigação está sendo feita, como ela está sendo feita, quais são os seus resultados, se ele pode confiar nesses resultados para efeito de dizer que ele teve essa segurança razoável. Vamos ler, então, agora a definição que está aqui. O que são as Shadow Investigations? Elas são os procedimentos de verificação. Aí um primeiro ponto, pessoal. A Shadow Investigation, apesar desse nome, dessa alcunha que ela ganhou, ela não é uma investigação. O terceiro ponto aqui fala de fazer versus revisar. A Shadow Investigation ela é feita pela empresa que audita o cliente. Eles não são responsáveis, quando a KPMG faz a Shadow Investigation, quando a PwC faz a Shadow Investigation, a gente não investiga. O nosso papel não é investigar, não é quem está conduzindo os procedimentos de Shadow não está investigando, está fazendo procedimentos de verificação sobre a investigação que está sendo conduzida pela companhia. Então, são procedimentos de verificação realizados pelo auditor independente. Segundo ponto, geralmente vocês vão ver lá, no procedimento de Shadow, o sócio de forense, de compliance, ajudando. Vocês vão ver o Léo, vocês vão ver eu, né, junto ao sócio de auditoria. Por quê? O sócio de auditoria, muitas vezes, não é especialista em temas de investigação. E aí ele vai pedir uma ajuda interna para o time especializado em investigações para ajudá-lo a fazer essa verificação. Isso é importante, a gente vai chegar a isso lá na frente, nos takeaways. Legal, então, são procedimentos de verificação realizados pelo auditor independente sobre a investigação interna. Lembrando, então, quem conduz a investigação é a empresa. E nota aqui que interna não significa que a empresa tem que fazer dentro de casa. Muitas vezes vai ser interna porque a empresa fez dentro de casa, mas na maioria das vezes ela é uma investigação interna, mas conduzida de modo independente, conduzido externamente. Vai ser contratado um escritório de advocacia, vai ser contratada uma empresa de serviços forenses para conduzir esse exame. E para que existe esse procedimento, pessoal? Para que o auditor examine, então, se essa investigação conduzida pela empresa foi suficientemente completa, objetiva e confiável, a fim de proporcionar para ele, auditor, o conforto sobre o impacto ou não que esse tema tenha no trabalho dele, que é as demonstrações financeiras. E aí um ponto, antes de eu passar a bola de volta para o Leonardo, um ponto que é relevante está no item 4. O Leonardo falou disso para a gente agora, pessoal, e vai trabalhar isso em mais profundidade. Muitas vezes, existe a compreensão de assim, não, mas isso aqui, essa alegação não tem impacto na demonstração financeira, ela é imaterial para a auditoria, é de um pequeno valor. Então, não tem por que o auditor ter interesse nisso. Putz, será? Mas o Leonardo bem colocou. Mas e se isso aqui não for um fato isolado? E se isso aqui for um fato pervasivo? Ou mais, por mais que tenha uma pequena materialidade financeira, aquilo joga algum tipo de suspeita sobre a credibilidade daquelas pessoas que dão as informações para o time de auditoria. É de pequena monta, mas é uma fraude em face, é uma alegação de fraude em face do CFO, que é a pessoa que representa para a auditoria que aqueles números estão corretos, não é? Então, todos esses pontos fazem com que aquela conduta, aquele fato sobre investigação, aumente ou diminua de gravidade e relevância para efeito do auditor. Justamente para isso, e aí, então, terminando aqui esse
Esse é a parte. O que a gente tem que entender, então, na hora de conceituar o procedimento de shadow? A gente tem que entender que ele é feito pela empresa de auditoria, que ele é feito para suportar o auditor, para que ele tenha, então, essa segurança razoável na hora de emitir as suas demonstrações financeiras. E essa palavra razoável e essa palavra conforto, pessoal, são importantes. Porque se não existe uma moldura clara, não existe um regulamento que vai dizer exatamente o que ele precisa, o conforto e a razoabilidade da segurança dele também vão se dar pelo quanto de confiança ele consegue ter no processo de investigação. Daí a importância da investigação ser feita de modo transparente, da comunicação corrente com o auditor e assim por diante. Legal? Feita, então, pela equipe de auditoria, que não é um procedimento de investigação, é um procedimento de revisão para dar suporte ao trabalho do auditor. Serve, então, para quê? Para suportar o time de auditoria. O trabalho de Shadow Investigation não é um trabalho de realização de investigação, é um trabalho de suporte à auditoria. Léo, bola contigo de novo, amigo. Rafa, deixa eu aproveitar para pegar aqui no meio do caminho. Gente, vocês estão todos vivos? Dúvidas, perguntas, angústias, incertezas. Sei que não é trivial o que a gente está falando aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, levantem a bola, levantem a mão, mandem, gritem. Estamos por aqui. Lauro levantou a mão, Lauro. Eu tenho só um comentário. Vai, Lauro. Na verdade, uma dúvida, um comentário. Eu sei que tem muita gente aí olhando, assistindo, inclusive gente do governo, do CAD, da CGU. Veja, a Shadow Investigation, e aí vocês me corrijam, não é um procedimento de forensics obrigatório para a gente apresentar os documentos e tentar os acordos, tá? Quer dizer, não é que... para não confundir com os procedimentos de forensics tradicionais que as autoridades nos pedem como comprovação do método utilizado e da origem dos documentos utilizados, tá? É outra coisa, só para deixar isso bem claro, para não surgir essa dúvida de que quando eu for fazer alguma apresentação, alguma negociação ou levar alguns documentos, não me venham pedir. E a Shadow Investigation foi feita? Quem fez? Como fez? Só para ficar isso bem claro, por favor. Esse é um ótimo ponto e acho que ajuda a eu colocar, talvez, um tempero naquilo que eu falei agora, deixar ainda mais claro. É um ótimo ponto, porque o procedimento de Shadow, ele não dá para a companhia um relatório. O auditor não vai lá e entrega para a companhia um relatório de Shadow, tá aqui. Ele é um procedimento que tem como destinatário do procedimento de Shadow o auditor. Então, no final do dia, como você sabe se a Shadow Investigation chegou, teoricamente, conseguiu atingir o objetivo de dar conforto ao auditor? O auditor assinou as demonstrações financeiras, pronto. Né? O procedimento de Shadow, ele não é um procedimento individualmente considerado. Né? Ele é um procedimento de suporte ao trabalho do auditor. A companhia não recebe nenhum produto dele. É um ótimo ponto que você levantou, é verdade, Maurício mesmo. Sim. Tem algumas perguntas chegando aqui pelo chat, né? A Priscila, ela pergunta, qual é o momento para iniciar o Shadow, como fica a questão da confidencialidade, imaginando, por exemplo, que a investigação interna vai fundamentar a acordo de leniência. Eu vou tocar nesse assunto agora, a gente vai começar a falar um pouco dessa questão, né, de quando começa o Shadow, como que ele é feito e tal, e a questão de confidencialidade a gente também vai abordar em algum momento aqui. Então, deixa eu só passar por essa sessão e a gente vai responder as perguntas, se não responder a gente volta. E a segunda... A outra, como tem elemento penal, Léo. Sim, aí não é minha praia. Dá uma olhada aí, não, mas dá uma olhada que é importante, acho que é um ponto relevante. Foi instaurado um procedimento criminal que investiga a aprovação fraudulenta das DFs pelo CFO e que a auditoria externa foi contratada para examinar as DFs. A auditoria concluiu pela aprovação das DFs, todavia, de forma errônea. Qual a responsabilidade do auditor em termos penais? Se for de alguma forma. Bom, aqui... Não sei, Rafael, se você quer responder, até Giovanni, na perspectiva mais legal aqui, né? A responsabilidade do auditor em termos penais. Eu posso tentar. Ô, Léo, mas peraí, Rafa, só um segundinho. Léo, acho que valeria você falar também uma questão específica, né? Que vocês têm board de auditor. E você tem responsabilidade até administrativa, claro, os auditores da tua empresa, assim como outros, têm responsabilidade pelo que eles assinam na física. Sim, né? sim. Então pode começar por aí, depois o Rafa pega, se quiser. Talvez, deixa eu só passar essa parte aqui da parte de evidência e auditoria, né, porque eu acho que isso pode ajudar a endereçar algumas questões ali. É o seguinte,
como que é feita uma auditoria das demonstrações financeiras pelo auditor externo, né? Como é que ele faz esse trabalho? Ele é contratado, a empresa ela tem uma obrigação legal de ser auditada, né, por alguém independente externo, então esse auditor externo licenciado, ele vai lá, ele faz um planejamento da sua auditoria. Como é que ele faz esse planejamento? Ele considera tanto questões quantitativas como qualitativas, né? Então a questão de materialidade, ele calcula um número, com uma metodologia específica, e ele considera que qualquer saldo da demonstração financeira acima daquela materialidade, daquele valor, deve ser auditado, ele deve obter evidência de auditoria, porque qualquer distorção acima daquele valor de materialidade, ele implicaria ou afetaria a decisão de alguém que esteja confiando nessa demonstração financeira para tomar qualquer decisão de investimento, concessão de empréstimos e tudo isso. Então, a materialidade é calculada pelo auditor e ele inclui no escopo de auditoria saldos acima daquele valor. Ele também pode incluir elementos da demonstração financeira por questões qualitativas, né, por riscos específicos, volume de transações, pulverização de transação, falta de controle interno, histórico de fraudes, tem outros elementos qualitativos que o auditor também considera para definir o escopo de auditoria dele e só no início do ano fiscal. E ele, ao longo do ano inteiro, ele faz procedimentos de auditoria, né, que é uma combinação de trabalhos que ele faz independentemente, teste que ele verifica, ele vê o extrato bancário, ele pede confirmação de saldo de contas a receber e a pagar para terceiros, né, ele pede para advogados representarem as causas que estão ali em discussão, probabilidade de êxito, contingências. Então, ele faz vários procedimentos para chegar aqui onde eu quero chegar, né? Ele não prevê na sua auditoria no início do ano fiscal que vai ter uma investigação no meio do caminho, né? Então, quando essa investigação começa, ele tem que entender o que é aquilo ali, o que está acontecendo, o que é a alegação, como isso impacta para mim o meu planejamento de auditoria. E o que vai ser feito pela equipe de investigação vai ser mais uma fonte de evidência de auditoria que o auditor vai confiar para poder emitir sua opinião. Porque aquele evento, ele muda a avaliação do auditor pelo histórico de fraudes, por exemplo, questões de confiança na administração. Então, tem 3 elementos que o auditor sempre trabalha, né, nos seus procedimentos, que é natureza, timing e extensão dos procedimentos. Então, a natureza, ele vai fazer um teste, né, documental, ele vai fazer uma indagação, ele vai fazer uma observação, um exame. Então, a natureza do procedimento que ele faz depende muito do nível de confiança ou de evidência de auditoria que ele precisa para poder chegar à sua conclusão. Então, natureza. O timing, quando que ele vai fazer esse procedimento? No início do ano, é distribuído ao longo do ano, no final do ano, perto do saldo específico. E a extensão, qual que é a amostra que ele vai testar? Né? É uma amostra menor, uma amostra maior? Então, todos esses elementos, o auditor ele trabalha para poder chegar no final ali, a sua conclusão e emitir opinião. Quando vem uma investigação como essa, o shadow é obrigatório? O shadow não é obrigatório, né? A empresa que está fazendo investigação, ela não tem uma obrigação legal de permitir ao auditor de fazer o shadow, né? Ele pode, sim, fazer todo o seu trabalho e lá no final apresentar para o auditor, esse aqui é meu relatório, isso aqui foi o que eu fiz, e o auditor vai avaliar aquilo ali. Qual que é o risco disso? De haver um descasamento entre a expectativa ou necessidade do auditor de evidência de auditoria e o que foi feito pela equipe de investigação para um propósito específico de representar para as autoridades a evidência, o que seja, né? Então, a boa prática é que se faça, sim, um shadow, né? Então, está em linha com a pergunta da Priscila. Quando começa o shadow? O ideal, até porque o auditor, o elemento que ele considera a confiança na administração, então, a administração reportar ao auditor isso logo que ela tem conhecimento é uma boa prática, reforça o elemento de confiança do auditor naquela empresa, né? É muito ruim quando o auditor fica sabendo 6 meses depois, já participei disso, né? Um momento ali que a gente soube de um evento que a empresa já sabia 6 meses antes. Isso coloca em muita dúvida, né? Assim, por que ocultou? Por que não trouxe? Então, começa a gerar um monte de coisa que complica todo o processo. Então, a boa prática é, assim que sabe do evento, chama o auditor, fala, auditor, soubemos aqui do evento, estamos tomando as medidas, porque é isso que o auditor quer saber. O auditor, no protocolo dele, legal e regulamentar do que ele deve fazer nessas situações, o auditor vai indagar a administração qual que é a resposta dela para aquele evento ou para aquela alegação. E ele tem que estar confortável que aquela resposta é adequada. Então, comunicar o quanto antes para o auditor é boa prática, e envolver o auditor desde o início do escopo da investigação também é uma boa prática. Então, esse shadow é isso, né? Você
ele está logo atrás do procedimento de investigação, ele sombreia esses procedimentos para que ele tenha conforto, ele tenha oportunidade de dar inputs, né, e fazer comentários em cada uma das etapas. Então, a evidência de auditoria, ela pode ser influenciada por diversas questões aqui, né? Então, um elemento importante aqui que o Rafael vai explorar mais para frente é a questão da objetividade. Então, o trabalho da equipe de investigação, ele é considerado um especialista da administração. Então, o advogado, a empresa forense, são considerados especialistas contratados pela administração para gerar uma evidência que vai ser fonte de evidência para o auditor. E tem alguns elementos que implicam quanto que o auditor vai depositar de confiança nessa informação, né? Então, ela tem que ser confiável, ela tem que ser objetiva, ou seja, se existe um viés de direcionamento da investigação, porque é uma investigação mais defensiva para a administração, o auditor pode descartar aquela evidência, falar, não, eu não confio, porque ela não é objetiva, ela não é independente, e ela não visa apurar os fatos e dados de forma irrestrita e independente. Outra questão, ali embaixo, né, no primeiro bullet point, a confiabilidade da evidência de auditoria é maior quando ela é obtida de fontes independentes fora da entidade. Então, aqui, pode ser uma investigação interna, pela equipe de auditoria interna, pode ser uma investigação externa, por pessoas independentes, ela tem elemento maior de credibilidade do que aquela feita internamente, não só pela competência e especialização dessa equipe, como também pela falta de vínculo, né, e maior independência. O que é obtido de forma direta pelo auditor é mais confiável do que evidência obtida indiretamente ou por inferência. Então, é muito comum, a gente vai explorar isso mais para frente também, que o auditor ele realize seus procedimentos independentes sob o trabalho de investigação feito pela equipe de investigação, para que ele corrobore e ele confie ainda mais na conclusão daquela investigação que foi feita. E aí é uma combinação de diversos procedimentos, não é somente indagação, mas também verificação documental. Pode passar, Gilberto. Que a suspeita de não conformidade, quando que acontece, né, o shadow, quando ele é necessário, quando o auditor espera que seja feita uma investigação nos protocolos adequados, com independência, pessoas externas e tudo isso. Quando a suspeita de não conformidade, ela não é claramente inconsequente ou irrelevante para a auditoria. Então, essa é a pergunta, né? Quando se depara uma situação, o funcionário roubou ali dinheiro do Piricash, né, do caixa pequeno da empresa. Isso é importante, isso vai demandar uma investigação, um comitê especial, um comitê de auditoria vai fazer o oversight da investigação, contratar lá o Giovanni para fazer a investigação de forma independente. Não precisa. Isso aí claramente é inconsequente e é irrelevante. Aqui tem diversos elementos que têm que ser avaliados, né? Então, claramente, se existe a possibilidade de alguém da administração que se envolve na elaboração da demonstração financeira está envolvido, existe indícios de que o conselho de administração pode estar envolvido de alguma forma, né? Existe um indício de que pode ser uma questão, tanto por informações internas quanto externas, né? De que aquilo ali pode ter impactos na demonstração financeira. É muito comum hoje em dia ter notificação da Receita Federal questionando pagamentos sem causa às empresas, né? E são as mesmas empresas que receberam dinheiro por diversas outras empresas, a Receita Federal manda notificar elas para poder justificar aquele pagamento que foi feito. Então, a gente sabe, pelo mercado, que pagamentos da empresa A, B e C tendem a ser pagamentos irregulares. Então, isso aqui é relevante, né? Outro tema, algo imaterial pode ser relevante para a auditoria, que o Rafael comentou. Foi um pagamento pequeno, isso aqui não tem nenhum efeito na demonstração financeira. Mas se existir ali qualquer implicação ou potencial de implicação de pessoas, né, da administração com atos ilegais, mesmo que sendo imateriais, que impacte na questão de confiabilidade na representação dessas pessoas, isso é relevante para a auditoria, apesar de ser imaterial. Então, é um elemento importante a ser considerado, né? Então, eu explanei várias coisas aqui, vamos voltar só às perguntas. Rafael, não sei se tem algum complemento que você queira fazer, para a gente poder responder aqui as perguntas. Não, acho que talvez o complemento que eu quero fazer tem a ver com a pergunta da Lene, e tem a ver com o que você estava falando, Léo, que, gente, acho que o ponto central para a gente entender as Shadow Investigations é a gente entender o que o auditor faz. Então, se eu tivesse, para aqueles que são mais experientes no assunto, se tivesse muito básico, vocês me desculpam, mas a ideia, qual o papel do auditor? Né?
O auditor, ele confere credibilidade sobre as demonstrações financeiras da companhia. Isso é o papel dele, né? Ele faz procedimentos específicos, regulados, ele vai lá e ele dá credibilidade sobre as demonstrações financeiras da companhia. Acontece, pessoal, que existe uma quantidade gigantesca de normas que regulam a responsabilidade do auditor, do que ele é responsável, os procedimentos que ele tem que fazer para que quando ele dá o parecer dele lá, esse parecer, quem está lendo esse parecer, seja um investidor, você que vai comprar a ação daquela companhia na bolsa, você que resolveu que vai vender ações daquela companhia na bolsa, que vai emprestar dinheiro para ela, tudo isso que o Leonardo falou. É para isso que serve o auditor, né? Agora, o papel do auditor não é ser um investigador 100% do tempo. O auditor não é um investigador perene. E aí, Helena, eu vou tentar responder a sua pergunta desse jeito. O trabalho do auditor, eu até mencionei a circular lá do Conselho Federal de Contabilidade, que está em audiência pública, a 30 fala isso, as normas do IBRACON também vão falar isso. O auditor, não é a responsabilidade dele investigar fraude. Não é a responsabilidade dele ser a polícia interna da empresa. Não é isso que ele faz, né? Tanto é que quando existe uma alegação de fraude, quem tem que investigar? E o Leonardo deixou isso muito claro, né? A companhia. A companhia vai investigar. Agora, a depender da alegação, isso pode impactar naquilo que o auditor tem que ver. Seja porque vai impactar porque o valor é relevante, seja porque vai impactar porque faz com as informações que o auditor recebeu não sejam mais confiáveis, seja porque vai impactar porque aquilo de alguma maneira pode depor contra os controles internos da companhia que fizeram com que ela chegasse àqueles números. Não é o auditor, gente, eu não sei se isso é super claro para vocês, muitas vezes quem trabalha mais com direito público e tal. Não é o auditor que prepara as demonstrações financeiras da companhia. É a companhia que prepara as demonstrações financeiras, submete ao auditor para ele falar, com base nos meus procedimentos, é isso aí mesmo. E é parecido com a investigação aqui, mimetiza, porque qual é a questão? A Shadow Investigation não é um procedimento de investigação feito pelo auditor. A Shadow Investigation é um procedimento que a empresa de auditoria faz para conseguir garantir é uma palavra ruim, para conseguir ter segurança, para conseguir ter conforto, né, de que aquela investigação foi independente o suficiente, foi profunda o suficiente para conseguir trazer os resultados que ela, a auditoria, precisa para fazer o seu trabalho. E aí, Helena, eu tento responder a sua pergunta da seguinte maneira. Se uma empresa é auditada e teve uma fraude, né, e essa fraude, e aí o auditor não pegou essa fraude, o auditor ele deixou passar, né? Qual é a responsabilidade penal do auditor? Olha, na minha visão, e aí faz tempo que eu não trabalho com direito penal, mas a responsabilidade penal é subjetiva. O auditor, a responsabilidade penal dele é de acordo com a sua culpa ou com o seu dolo, né? Ele vai ter responsabilidade penal se ele, em conluio ali, resolveu com o administrador esconder alguma coisa. Ele pode ter responsabilidade perante os órgãos reguladores de auditoria, eu vou deixar o Léo complementar, que ele vai saber isso muito melhor que eu. Ele pode ter responsabilidade perante a CVM, por exemplo, se ele não cumpriu os seus procedimentos de auditoria adequados, né? Se ele não fez o que ele tinha que fazer para chegar à conclusão que ele dá lá nas demonstrações financeiras, que é uma conclusão de uma linha, que ele basicamente fala que ele fez os procedimentos e aquele é o resultado. Se ele não fez esses procedimentos, a obrigação dele ali é de meio. E essa obrigação de meio não significa uma obrigação de averiguar a fraude. Agora, se chega ao auditor a informação, a notícia de uma possível fraude, de uma denúncia de fraude, de uma investigação oficial, que pode impactar as demonstrações financeiras, é aquilo que a gente falou. A partir daí, ele passa a ter que ter segurança razoável de que aquele fato não afeta as DFs. E é para ter essa segurança razoável que ele vai fazer o procedimento de Shadow. Léo, por favor, complementa. É isso aí. É exatamente isso, né? O auditor, ele tem sua responsabilidade, existe uma metodologia de auditoria, essa metodologia, ela é desenhada e super bem estruturada para poder endereçar a regulamentação que regula o trabalho do auditor, né? Então, em um auditor tendo seguido essa metodologia, cumprindo as normas de auditoria que se aplicam a ele, mesmo que tenha havido um conluio, por exemplo, um conluio, né? O CFO entrou em conluio com outra pessoa para poder praticar ali um ato de fraude e ele colocou os ajustes abaixo da materialidade do auditor. O auditor não vai pegar isso,
né? O auditor, ele avalia, por exemplo, segregação de função, se está bem estruturado, está bem desenhado. Se duas pessoas quebraram a segregação de função porque entraram num conluio, o auditor não vai pegar nunca isso, né? Se foi distribuído a fraude, o desvio de recursos em diversas contas, de forma que ficasse abaixo da materialidade, o auditor não pegou no seu escopo de auditoria, ele não vai pegar isso também e vai ter o impacto, né? Então, se ele seguir a metodologia dele, ele cumpriu as normas de auditoria que se aplicam, ele não teria uma responsabilidade, porque ele não foi conivente, não foi, né, como o Rafael comentou, ele não participou da fraude, né, ele cumpriu com o seu dever, e isso pode acontecer mesmo. Uma outra pergunta que tinha aqui da Priscila, que a gente não respondeu, é a questão da confidencialidade, né? Então, o auditor, na relação com o seu cliente de auditoria, ele tem uma cláusula de confidencialidade, e existe uma premissa, né, de total transparência nas informações que são fornecidas pela empresa de auditoria para o auditor. Então, não existe questão de confidencialidade na ocultação de informações da empresa para o auditor. O auditor precisa ter acesso às informações para que ele possa chegar à sua conclusão de auditoria, e caso não haja essa transparência e essa revelação de informações, ele pode simplesmente não emitir sua opinião, ou emitir uma opinião com um parecer com abstenção de opinião, né, que isso não ajuda a empresa geralmente. Ô, Léo, só pegar um ponto aqui, né, dentro do que a Priscila perguntou, e Priscila, se eu estiver sobrevoando demais, você me avisa, mas eu acho que um ponto, né, Léo, que a gente já enfrentou fazendo investigação juntos aqui numa questão com o Shadow, do time do Rafael, específica, em questões que a gente tinha que interagir com o poder público porque a gente ia buscar um acordo. Então, o que a gente fez? A gente fez o memorando de entendimentos com o CGU, conversou com o CAD, enfim, tinha todo mundo ali no meio, e a gente pediu autorização para que as autoridades, para que a gente pudesse revelar para eles a existência daquele memorando, ou seja, que a gente buscaria um acordo. Porque senão o auditor também do outro lado, né, e aí, Rafa, fica à vontade para complementar também, fica de mãos meio atadas, fala, pô, aconteceu tudo isso, eu tô olhando aqui, vocês não fazer nada, aí você faz aquela cara de paisagem, tipo, não posso falar. Vocês estão tudo louco, o que tá acontecendo? Então, tem um arranjo aí que dá para fazer, e quanto à confidencialidade, acho aí que o Léo abordou bem, e eventualmente o que a gente faz também no dia a dia, é também de pedir para que a companhia que está fazendo a auditoria assine um termo de confidencialidade específico para dividir os findings daquela investigação. Rafa, Léo, não sei se vocês têm algum outro ponto em cima disso da Priscila. Ô, Léo, eu até coloquei aqui, já antecipei o seu slide sobre, se você quiser falar agora da questão da prudência, você já fala agora, e o ponto, só a única coisa que eu ia comentar, que aí, gente, eu acho que a gente tem vários, eu já trabalhei, né, do outro lado do balcão também, tem vários órgãos públicos aqui, é importante entender, né, e o diálogo, nada é tão importante em procedimentos de shadow investigation quanto o diálogo. Até porque eu usei uma palavra algumas vezes aqui já, que é conforto, que é razoável, que são questões que têm um grau de subjetividade e que tem uma moldura jurídica ampla, né? Para o auditor ter segurança razoável, ele precisa ter conforto, confiança no que está sendo passado para ele, né? A companhia ser transparente com ele ajuda nisso. E a companhia ser transparente com a autoridade, as autoridades que negociam acordos também sabem disso. A depender do caso, os casos que eu participei, por exemplo, como investigador, aí a gente fez o disclosure para a auditoria, a gente conversou com a autoridade, explicou a situação, olha, a gente tem demonstrações financeiras que têm que ser auditadas, o auditor está pedindo informação, e a autoridade falou, olha, a nossa preocupação é que a informação vaze, atrapalhe a investigação, mas como que a gente pode endereçar isso, né? Acho que o diálogo aqui é o principal ativo no procedimento de shadow, é só isso que eu ia falar, Léo, por favor. Ô Rafa, Léo, vocês querem pegar o follow-up da Priscila, que ela fez um follow-up na pergunta, falando, minha preocupação diz respeito à fase inicial. Às vezes não se sabe exatamente o que aconteceu, ou seja, findings preliminares ou alguma coisa do gênero. E às vezes a investigação da autoridade é sigilosa, ou seja, parte a parte aqui numa questão que já complicou, né, Priscila, do ponto de vista... E se, Priscila, se quiser também aparecer aí para falar, fica à vontade. Léo, Rafa, não sei como é que vocês querem pegar aí. Tá, bom, se quiser falar aqui também, Priscila, fique à vontade, mas assim, eu já tive experiências com isso, né, em investigações sigilosas por parte do Ministério Público, e geralmente se pede autorização ao Ministério Público para a gente poder ter acesso ao inquérito e às informações da investigação.
Porque esse é o ponto, né? O shadow, como é que você faz um shadow como auditor? Você tem que criar o seu ponto de vista a respeito do caso, né? Então, você não está fazendo a investigação, mas se você fizesse a investigação, o que você faria, né? Então, para você poder criticar, inclusive, né, entre aspas, aí, o trabalho da investigação, você precisa ter acesso aos dados, né? Você precisa ler o inquérito, você precisa ver qual que é a alegação, quem são as partes ali envolvidas. Então, esse acesso ele é necessário. Então, o que acontece, em alguns casos, se pedir autorização para a autoridade para que dê acesso ao inquérito ao auditor, o auditor, obviamente, formaliza essas questões todas e poucas pessoas, inclusive na equipe de auditoria, têm acesso àquilo. Né, tem casos em que somente o sócio de auditoria, o sócio de forensics tem acesso ao inquérito, eles leem aquilo ali e não compartilham isso com a equipe. Né, tem casos em que a gente formaliza essas questões na base de auditoria, com restrição de acesso, inclusive, à equipe de auditoria daquele cliente. Né. Então, sócio e gerentes, basicamente, têm acesso e o restante da equipe não tem, exatamente para a gente poder proteger a questão de confidencialidade dos dados. Né, e a gente também não queremos ser os responsáveis, como são auditores, né? Não queremos nós ser os responsáveis por ter violado questões de confidencialidade da investigação. Então, pode falar, Fel, você quer complementar? Não, e só ia falar que acho que tem um ponto aqui, Priscila, em relação ao que você traz, né? Que é relevante e é uma dúvida comum de quando você está conduzindo a investigação, que é e aí, independentemente de envolver ou não a autoridade, que é o momento em que eu devo conversar com o meu auditor. Né? E acho que o Leonardo colocou isso muito bem agora há pouco, e eu só queria frisar que é o seguinte, nada obriga a companhia que no momento que ela tem acesso a uma possível apuração, uma possível quebra de integridade, que ela no mesmo segundo ligue para o auditor e se comunique com ele. Né? Só que eu tenho uma frase que eu sempre falo, a minha equipe tira sarro de mim, que é que eu sempre falo, tudo na vida, eu já falei hoje uma vez, tudo na vida tem uma dor e uma delícia. Né? Você pode fazer um juízo de prelibação e observar se primeiro tem fundamento, do que se trata, para falar com o auditor? Pode, até nos casos é isso mesmo que você vai fazer, você vai entender melhor do que se trata. Gente, lembro uma vez que eu recebi uma denúncia, um cliente meu, quando advogava, recebeu uma denúncia assim, tem algo de muito errado acontecendo na empresa, a alta administração está toda envolvida. Teoricamente, é uma questão de shadow, você parar para pensar. A alta administração é quem reporta para o auditor. Só que se eu vou ligar para o auditor e falar, recebi essa denúncia? Né? Então, você vai tentar dar uma olhada, né? Você vai tentar entender antes. Não tem problema, só que tudo na vida tem uma dor e uma delícia. Quanto mais você tardar em trazer o auditor para a mesa e se comunicar com ele sobre aquela suspeita, maior a chance do auditor falar, por que você demorou tanto para me falar? E aí você pode ter uma boa justificativa, pode explicar, não, olha, tinha uma investigação oficial, não entendi, eu não tinha acesso à documentação, você vai explicar com o seu auditor, ponto 1. Mas também, maior a possibilidade, se você já começou a conduzir a investigação, você já começou a investigação interna, já está fazendo, já está na metade da investigação. Aí o auditor, você avisa o auditor, quantas vezes isso já não aconteceu? Porque Leonardo, Giovanni, Lauro, que trabalha, eu já vi aqui tantas pessoas que trabalham comigo em projeto de investigação. Quantas vezes isso não acontece? Aí lá no meio do processo chama o auditor. Aí o time de auditoria chama o time de Shadow Investigation e fala, não, mas espera aí, por que o fulano não é custodiante? Ah, não, tá, olha, acho que para a auditoria seria importante verificar fulano. Ah, e tal coisa não está no escopo. E aí era o ponto aqui que a gente vai falar agora. Peraí, quem que está conduzindo essa investigação? Quem que está conduzindo é o escritório de advocacia. Qual o escritório? Para quem esse escritório se reporta? O escritório se reporta para o Rafael. Quem que está sendo? Qual é a alegação aqui? A alegação é de que João, Maria e José, que são subordinados ao Rafael, teriam feito tal prática. Putz, nota só. O que o auditor precisa? O auditor precisa ter conforto. O auditor precisa ter confiança no resultado da investigação. A governança dessa investigação, a objetividade dessa investigação está prejudicada? Será que o auditor, no final dela, vai conseguir usar o seu resultado para ter segurança naquilo que ele precisa para as demonstrações financeiras? Ou será que ele vai falar, gente, mas espera aí, quem está fazendo essa investigação? O escritório de advocacia, que já aconteceu um caso comigo, prometo. Quem está conduzindo essa investigação, já faz bastante tempo, é o escritório de advocacia que está sendo acusado na denúncia de ter sido o veículo para a empresa pagar propina. Assim, olha, assim, nada contra, assim, de saída, mas para o auditor ele precisa ter conforto no resultado daquela investigação. Por mais que o escritório faça o melhor trabalho do mundo,
né? Por mais que eu faça o melhor trabalho do mundo sobre se investigar para você se a minha mãe é uma boa pessoa, uma má pessoa, você concorda que você não vai confiar muito no meu relatório? Né? Você vai falar, pô, Rafael, eu gosto da mãe dele, né? Aproveitando que a gente estava na semana do Dia das Mães. Né? Então, pessoal, acho que o ponto aqui de você trazer o auditor, não tem problema trazer o auditor um pouco mais para frente. Só que quanto mais para frente fica, mais você assume o risco de que o auditor vai apresentar observações ao processo de investigação que vai fazer com que aquele processo tenha que ser redesenhado ou muitas vezes que a própria governança da investigação inicialmente pensada não lhe seja suficiente. E aí você vai ter muito retrabalho. Não sei se eu enderecei, Priscila, o seu ponto, assim, mas é um jogo de cobertor curto mesmo. Se você chegar para o auditor sem informação, ele vai querer saber mais. Mas o ideal, da perspectiva do mundo ideal, se você conseguir, não sei se... E aí eu vou passar a bola para a Priscila. O mundo ideal é você ir o antes possível. Vai lá, Priscila. Não quero tumultuar a gente aqui. E digamos que você fez tudo corretamente, envolveu o auditor, fez a shadow, chegou à conclusão que tem sim materialidade, indício, você já está com o seu marker ou com o seu acordo assinado, provavelmente com o seu marker lá no CAD, digamos que seja um cartel, mas você não pode, por uma questão de confidencialidade da investigação, divulgar esse fato. O que consta? Isso também já me aconteceu na prática. O que vai constar da DF e como é que você vai provisionar? Porque você já sabe, por exemplo, eu vou ter que pagar uma contribuição pecuniária no valor tal e possíveis indenizações, né? Como é que isso vai constar se você não pode abrir essa informação por conta do sigilo da investigação? Não sei se ficou claro aqui. Ficou. Então, aí se aplicam as normas de auditoria, né? Assim, então, quando você está numa discussão de acordo com uma autoridade, você não consegue quantificar o efeito, né, que você vai ter que pagar daquele valor, a provisão tem que ser quantificável, né? Se ela não é quantificável, você não vai provisionar. Agora, se ela é quantificável, já foi discutido o valor, já está certo esse valor, e a companhia sabe disso, e o valor é material, ou seja, se não for registrada uma contingência que será paga, isso vai impactar a avaliação dos investidores, dos stakeholders que usam aquelas demonstrações. Os responsáveis pelas demonstrações financeiras podem ser responsabilizados por isso, né? O diretor financeiro, o conselho de administração, porque tinha posse de uma informação e não registrou aquilo, e aquilo ali impactou a decisão de investidores, né? Então, aí é uma questão de obrigação ali dos dirigentes mesmo, se eles têm conhecimento da informação, eles precisam registrar. Agora, a forma de registrar, quanto de dar de detalhes, né, em nota explicativa sobre aquilo. Então, é muito comum que você coloque uma nota explicativa que não entre em detalhes, né? Você fala que a investigação está em andamento e que os efeitos daquilo ali ainda é desconhecido, porque tem negociações em andamento e tal. Você coloca um wording que você não pode ser acusado depois de ter omitido a informação, mas que também você não entra em detalhes que não podem ser entrados naquele momento, né? Então, é uma arte mesmo e não tem uma regra, tem muita discussão, muita avaliação, às vezes você muda o texto no último dia, então, assim, não é muito fácil, né, a resposta. Não sei se respondemos aí, Priscila. Respondeu sim. Obrigada, gente. Nada. Boa. Eu vou passar o próximo ponto aqui para a gente conseguir vencer o programinha, mas já ajudo aqui respondendo, tentar endereçar o que o Alden Caribé gentilmente colocou no chat. Ele perguntou se tem algum checklist para qualificar se a investigação ela é completa, objetiva e confiável. Alden, não existe um checklist. Vou te dar notícia triste primeiro. Não está codificado, não tem assim, se tiver A, B, C, D, E, está tudo certo, segue para frente. Entretanto, existem alguns pontos, né, que vão ser considerados. E existe uma tentativa do mercado de não codificar, sempre vai ter uma análise do caso a caso, mas de aumentar o grau de previsibilidade em relação ao que vai se esperar por parte do time de Shadow da investigação. Esse justamente é o escopo, eu coloquei no link aí na resposta à pergunta da Lena, é o escopo da audiência pública que o Conselho Federal de Contabilidade está fazendo para aprovar, né, uma nova norma que vai falar e vai detalhar exatamente sobre Shadow Investigations. Vai lá nesse link, vai ter um documento bem completo. Sei que o Leonardo, assim como sócios da KPMG, sócios das outras empresas de auditoria, participaram da elaboração.
pensaram nesse documento aí com bastante carinho, ele vai tentar dar um pouco mais de cor justamente sobre os pontos que a gente está falando aqui. Porque isso que eu e o Leonardo estamos trazendo aqui hoje é muito em função da nossa experiência. Isso aqui você pode botar que a gente não colocou aqui, artigo 4º, a investigação interna tem que ser... Não tem, né? Essa norma que está sob consulta pública, está sob audiência pública, justamente vai tentar dar um pouco mais de cor nesse sentido. Recomendo a você, apesar de não ser um checklist, pode dar uma olhada lá no documento, que ele vai te ajudar, sobretudo pelo seguinte: esse documento foi elaborado a partir daquilo que já está sendo feito, que já é utilizado, né, o que os auditores já buscam. Então, apesar dele não ser uma norma vigente, ele indica aí, como legiferendo, o que pode ser o próximo passo. Legal? E, pessoal, antes de eu passar, fica à vontade depois, viu? A gente pode tratar, imagina, tratar sobre esse assunto mais profundamente. Gente, eu já falei rapidamente, acho que tem um pontinho só aqui que é importante. A gente muitas vezes vê o time de Shadow, quem trabalha com investigação, vê o time de Shadow atuando durante a investigação. Ah, olha, eu quero ver um sample dos e-mails relevantes, né? E nos procedimentos de investigação. Mas uma parte fundamental que o time de Shadow vai fazer é antes propriamente da investigação. E é isso que eu estava comentando com vocês, que é a questão da governança e do mandato do time de investigação. Eu vou começar pelo final do slide. Pessoal, objetivo e objetividade são coisas diferentes, né? E ambas são importantes para a auditoria numa investigação interna. Eu vou dar um exemplo para vocês clássico. Os advogados aqui, a maioria, conhecem o provimento 188 da OAB, né, que trata das investigações defensivas. A gente teve aí 2 semanas atrás uma decisão importante, inclusive, aumentando ali, sua perspectiva da jurisprudência, o alcance probatório dos procedimentos de investigação defensiva no Brasil. As investigações defensivas são lícitas? Opa, super lícitas, super válidas, eu faço um monte delas. Auxilio um monte delas. Agora, qual é o objetivo da investigação defensiva? O objetivo da investigação defensiva é, muitas vezes, o Lauro tem lá um cliente que está sendo acusado de ter feito algo, e o cliente quer levantar provas para demonstrar que ele não fez, ele quer juntar um acervo probatório. O Lauro me contrata, a gente trabalha junto e a gente vai construir, então, esse acervo probatório, que ele serve para quê? Serve para a empresa conseguir se defender. Essa investigação é lícita? Opa, tão lícita que tem legislação, né? Tem regulação sobre o tema. Ela serve para a finalidade do que a auditoria busca? Não. Ela é uma investigação feita para a defesa da empresa. A auditoria busca, para que ela tenha conforto, daquela segurança razoável do auditor, ela vai buscar uma apuração que forneça a ela os elementos para ela saber se aquilo impacta ou não as demonstrações financeiras com credibilidade, com objetividade. Esse é um ponto relevante. E aí, objetividade, pessoal, essa norma que eu referi para vocês agora, ela traz um conceito bem interessante, nessa que está em audiência pública, que é o que eu gosto. Ela diz o seguinte, ó, a objetividade relaciona-se com os possíveis efeitos de tendenciosidades, conflitos de interesse ou influência que outros possam ter sobre o julgamento profissional ou de negócios do especialista da investigação. O que é isso, pessoal? Significa que, se o auditor acaba concluindo ali que aquele investigador não tem objetividade, significa que ele está dizendo que o investigador, então, ele está fazendo algo errado? Não, não é isso. Ele simplesmente significa que o auditor está colocando que aquela pessoa conduzir aquela investigação ou realizar aquele procedimento pode dar margem para que seja interpretado que aquilo não tem credibilidade, que aquilo não tem objetividade. Seja porque a pessoa, que eu falei da minha mãe, né? Eu conduzi uma investigação sobre a minha mãe, eu posso ser o melhor, a pessoa com maior integridade do mundo. Vocês concordam que não é uma investigação com muita credibilidade? E isso vale para a objetividade, isso vale para a governança. Tem sentido uma investigação que tem como custodiante o CEO, pensa a perspectiva de credibilidade, é o CEO ser conduzida por pessoas subordinadas ao CEO, né? Tem sentido uma investigação contra membros da alta administração da empresa ser conduzida por uma equipe interna a eles subordinadas ou por pessoas que, de qualquer modo, possam ter participado da alegação? E aí, o Leonardo já colocou um ponto para vocês que eu não quero que passe despercebido, pessoal, que ele falou da confiança no trabalho do especialista, né? Lembra quando o Leonardo falou disso, ele falou o seguinte, o auditor ele vai se fiar, então, para a segurança razoável dele, no trabalho do especialista. Nesse caso,
a administração, né, ela que está fazendo a investigação, dentro da sua governança, pode ser um comitê independente de investigação, pode ser o conselho, pode ser o compliance, a depender do tipo de alegação, ela vai contratar um especialista, ela vai contratar o Lauro, vai contratar o Giovanni, vai contratar, né, a Débora, vai contratar um escritório, vai contratar um especialista forense e vai chegar a uma conclusão. O auditor, para ele ter confiança e conseguir utilizar isso para a segurança razoável dele, dentro do ceticismo profissional dele, ele também vai ter que ter confiança que aquele profissional que executou o trabalho tem experiência nisso. Se eu falar para vocês que eu vou construir, né, um muro, vou fazer um banheiro aqui em casa, vocês podem ter certeza que, apesar de eu me esforçar muito, vocês não vão ter muita credibilidade que o resultado a que eu vou chegar é positivo. É a mesma coisa para o auditor se a empresa contratar para fazer uma investigação financeira, por exemplo, alguém que não tem especialidade, expertise ou estrutura para fazer isso, né? E é por isso que eu coloquei aqui esse artigo muito rápido, que fala, um artigo do Michael Young, que é um advogado americano, ele fala alguns pontos, esse eu gosto muito, que é por isso que muitas vezes as investigações elas têm que ser feitas por alguém que tenha reputação, capacidade, né, e independência para conduzir aquele caso. E aí, gente, a gente já gastou bastante tempo nesse ponto, por isso que é importante, ao fazer a arquitetura institucional de um processo de investigação, entender adequadamente do que se trata o caso, quais as suas implicações, né, para que não é o papel do auditor dizer para a companhia qual que é a governança adequada para a sua investigação, né? Agora, é o papel da companhia conseguir dar conforto a todos os stakeholders, incluindo o investigador, que a investigação foi bem conduzida, né? Acho que os takeaways estão aqui, a gente já falou dos pontos, eu quero dar espaço para a gente poder conversar depois, então vou passar já a bola para o Léo continuar a apresentação para a gente ter espaço para conversar. Tá ótimo. Obrigado, Rafael. Eu acho que é super importante esse tema do mandato mesmo, né? E é comum que o auditor ele solicite, ele sempre faz o trabalho com base em evidências, então ele vai pedir ali a ata da reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a investigação para ver, bom, qual é o mandato que foi dado a essa equipe de investigação ou ao comitê que vai fazer a coordenação disso, quem vai fazer a coordenação, né? É o comitê de auditoria, o próprio conselho, é um comitê do conselho, né, alguns membros do conselho que vão se juntar e vão fazer esse acompanhamento, são pessoas externas, então entender bem o mandato, o escopo, o objetivo, como é que vai ser a governança, e a gente entra aqui na questão mais detalhada do escopo em si, né, então já mencionei da questão do objetivo, eu tive um caso já que a decisão do conselho foi muito boa, falou assim, ó, eu quero que se apure tudo, né? Então tem essas alegações sobre essas duas empresas do grupo, mas o grupo tem 20 empresas, eu quero que a investigação seja ampla e restrita no grupo todo, em todas as empresas do grupo. É muito bom isso, né? Demonstra interesse, demonstra, né, legitimidade ali, e que quer se aprofundar no tema e apurar tudo. Isso gerou um problema no final, porque incluiu no escopo empresas que não tinham alegações sobre ela. Então, para a auditoria, tinha um mandato ali do Conselho de Administração que tinha que se apurar tudo, não tinham se apurado tudo ainda, e, portanto, a auditoria não podia seguir, porque ainda tinha dúvidas, né, do que iria encontrar nas outras. Só que aí começa a entrar a questão de metodologia de investigação, que é super importante, né? Você, geralmente, tem um conceito importante de investigação, que é o predication. Você não investiga o que não tem materialidade para ser investigado, né? Então, se existe alegação sobre duas empresas ali, você vai verificar, foram feitos pagamentos às 3 empresas ali, você vai verificar, houve o pagamento? Houve. Bom, então você tem alguma materialidade, um predication que justifique você fazer uma investigação mais ampla. Agora, empresas que não têm nada, não fez pagamento, não tem alegação específica, não tem nada que justifique ele ser feita uma investigação, tem um passo antes da investigação que é o risk assessment, né? Então você faz uma avaliação ali, bom, não tem nada de fato que justifique fazer uma investigação. Apesar do mandato ter sido uma investigação ampla e restrita, você não precisa investigar a partir de um risk assessment que foi feito por algumas empresas ali que não tem alegação específica, você não precisa investigar ali, não tem o que investigar, né? Então, esse tipo de discussão sobre escopo, mandato, abrangência do trabalho, tudo isso é super importante de ser avaliado e alinhado, né? A questão das alegações em si, bom, quais são as alegações, são todas em escopo mesmo, qual o período que vai ser analisado, quais são as empresas que vão estar em escopo, quem são as pessoas que têm que ser incluídas, além da questão das pessoas que são envolvidas na alegação, considerando o objetivo de emissão das demonstrações financeiras,
é importante você incluir no escopo também pessoas que estejam hoje em funções importantes no processo de elaboração das demonstrações, porque elas vão ter que ser cleared, né? Você vai ter que demonstrar, gerar evidências de que as pessoas não têm envolvimento com aqueles atos lá atrás. Então, por exemplo, o CFO, o diretor financeiro atual, ele era diretor comercial lá na época, 10 anos atrás, e as alegações são de 10 anos atrás, que falam de práticas comerciais que impactam aí, oferem questões concorrenciais. Esse CFO, ele tem duas implicações. Primeiro, que ele estava numa função importante lá atrás, considerando o objeto da alegação, e ele hoje está numa função importante também para a emissão das demonstrações, né? Agora, uma pessoa que é um CFO novo, entrou há 2 anos na empresa, não tem nenhum vínculo com nada, né, do objeto da investigação, essa pessoa, a princípio, não tem nada que o desabone, mas ele deve sim ser incluído de alguma forma no escopo da investigação, nem que você deve fazer um background check para você poder verificar que não tem nada ali de vínculo dele com o passado. Então, você precisa criar um racional que demonstre que essa pessoa não tem realmente nenhum problema. Então, você... Léo. Oi. Seguinte, você está lá investigando, investigador, e aí você olha, na verdade, que tem. O Rafa é o CEO, ele é o cara que dá a maior representação da companhia, e tem materialidade ali de que ele está envolvido sim na alegação principal. Uhum. E que a gente faz? Qual que é a recomendação que você tem aqui? O Rafa finalmente ele parou de me esnobar e decidiu vir para o meu lado aqui, nós estamos como advogados e somos sócios, ele não vai fazer satisfeita 2 vezes, né, Rafa? Bom, Léo. Aí a gente está aqui, estamos nós 3 no time de investigação. O CEO tem sim, materialidade que ele participou e o auditor está lá fora cobrando a gente para assinar a demonstração financeira. E aí? Bom, Você tem vê, que Léo, mostrar que tem, né? que o Giovanni me promoveu a CEO e automaticamente já me colocou como um fraudador. Eu nem pude ser um CEO bacana, já foi... Eu te trouxe para meu sócio, eu te fiz um demotion direto. E aí, Léo, vai para... E o que o auditor Não, faz agora? precisa revelar ao auditor, né? Precisamos revelar ao auditor o que vem... Sim, o que tem de suspeito, o que tem de evidência até aquele momento, né? Mesmo que não seja conclusivo. Por que isso? Porque não é necessário que a investigação esteja concluída para que a emissão possa acontecer das demonstrações financeiras, né? É muito comum em alguns conceitos que é o ring fence, né? Que é você isolar aquele certifier até que seja concluída a investigação. Então, se tem dúvida sobre o CEO, por exemplo, você pode substituí-lo. Você remove ele ali temporariamente daquela função de certifier. Uma outra pessoa que tem legitimidade ocupa aquela função para poder representar sobre as demonstrações financeiras, né, com propriedade, aí tem que fazer todo um procedimento de orientação desse certificado da responsabilidade dele, tem que fazer procedimentos que ele tenha confiança mesmo de que não há distorção, para que a representação seja legítima e válida, né? Então, você tem formas de contornar situações dessa, caso haja necessidade. Ô, Léo, deixa eu aproveitar, então, eu cansei, resolvi ganhar dinheiro, eu virei sócio de Big Four, e eu estou do lado da Shadow. Que eu faço aqui? Eu viro para você e falo assim, Léo, você me acabou de mostrar, você e o Rafael vieram aqui e me mostraram que tem materialidade, que o CEO está envolvido. Vocês vão afastar o cara das funções? Você, auditor, você como... Estou perguntando. Eu estou Shadow. Mas acho que é isso que o time de auditoria vai fazer mesmo. Vocês são os investigadores, eu sou o Shadow. É que os investigadores, nesse caso, o Léo vai me ajudar aqui, porque, de novo, eu sou investigador e geralmente não sou auditor, nunca fui auditor. Mas não, auditor sou só eu, Rafa. Eu quero saber o que vocês vão fazer aí dentro de casa, recomendar para o cliente. No fundo, né, o cliente, e vê se tem sentido isso, Léo, você vai me complementar o que eu estou aprendendo aqui com os meus colegas auditores. O auditor, gente, ele é o cara que coloca credibilidade ali. Mas no final do dia, a companhia que põe as demonstrações financeiras é a companhia que dá as declarações, é a companhia que se compromete, né? É o interesse da própria companhia aqui. Se tem uma alegação de fraude contra um certificador, é o interesse não do auditor só, mas é o interesse da própria companhia que exista um ring fencing para que a companhia, se proteja, né? Então, me parece, como counsel de um cliente nesse caso, eu ia justamente falar o seguinte para o cliente, falar assim, olha, tendo em vista que a gente está nesse estágio da investigação,
E aí é claro que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas, né, para não expor as pessoas desnecessariamente também, tal. Se eu tivesse como caso, se eu olhar e falar assim, olha, não vou colocar no jornal, meu CFO está sendo investigado, parece que realmente ele é sacana, tendo em vista isso, né, não é esse caminho. Mas ia conversar com a companhia para falar assim, olha, a gente consegue fazer um ring fencing aqui, a gente consegue fazer algum procedimento de mitigação para esse risco, não só por causa do auditor, Giovanni, eu acho também por causa da própria credibilidade da companhia, no momento em que, para ela, no longo prazo, mas ele tem que ter um restatement nas demonstrações financeiras. E como isso é ruim para ela? Como isso apela a ela negativamente, independente do auditor? Não sei, Léo, fica à vontade. Você que é um especialista em auditoria. Não, eu acho que assim, no meu papel de investigador, numa situação dessa, se há dúvidas sobre o CEO, primeiro eu vou querer entender quais são essas dúvidas, né? Então, assim, o que o CEO fez ou pode ter feito e qual pode ser o potencial impacto disso sobre as emoções financeiras? Porque eu acho que antes até de fazer o ring fence nele, afastá-lo, eu preciso avaliar se a pessoa que vai assumir o lugar dele para assinar uma representação vai assinar com propriedade, porque se o que o CEO pode ter feito pode gerar algum efeito nas demonstrações financeiras, eu preciso evoluir na investigação para poder concluir sobre efeito nas demonstrações, né, e aí eu verificar, bom, não, o CEO, ele fez um esquema envolvendo terceiros, né, isso não impactou a empresa, não lesou a empresa, mas a questão de integridade do CEO está em xeque. Então, tudo bem, assim, você pode afastá-lo, aí achar um substitute certifier, né, uma pessoa que vai substituí-lo para essa questão de certificação, até para conforto da própria conselho de administração, né, que é responsável em última instância pelas DFs da companhia, para que ele tenha o conforto de que, bom, você fez uma análise, existe uma questão de dúvida sobre a integridade dessa pessoa, isso não impactou as demonstrações, a gente vai seguir em frente com uma pessoa que vai substituir CEO para fins da representação e emissão das demonstrações, até que você conclua, né, o trabalho todo. E quando concluir, você pode decidir se vai substituir o CEO que você vai fazer, né? Boa, se eu tivesse mais tempo, eu ainda faria o CEO mal educado aqui para vocês, uma outra personalidade que eu tenho. Mas eu não quero tomar mais tempo de vocês em cima desse negócio. Mas ótima resposta, Léo. Acho que era isso que a gente, essa ponderação que a gente fica frente a frente aqui como investigadores ou como Shadow, né? Sim. E você vê, né, Giovanni, como acho que o procedimento de Shadow, as investigações são naturalmente complexas, né? A gente sabe, a gente vive isso há tantos anos. O procedimento de Shadow coloca um elemento novo de complexidade, um elemento né, extra de complexidade, que é o novo stakeholder que está fazendo ali os seus procedimentos para chegar à conclusão. Mas tem um ponto que eu acho que é relevante aqui. Eu passei por Shadows dramáticas, tá, pessoal? Dramáticas, quando eu estava em escritório de advocacia ainda, de muitas vezes brigar com o auditor, falar, pô, não, o que você está pedindo não tem sentido, acho que não, acho que isso me ajudou muito a entender uma coisa que hoje eu aplico, que eu continuo passando por Shadow, né? Leonardo fez Shadow numa investigação que eu estava conduzindo não tem muito tempo, né? E acho que me ajudou a entender uma coisa que é super relevante, que eu falei aqui, que eu acho que queria deixar para vocês sublinhar, que entender o que o auditor está buscando e para que ele quer aquilo, ajuda você também a antecipar problemas e se comunicar com ele. Né? Se você não entende por que o auditor está fazendo o que ele está fazendo, você não consegue ajudá-lo. Muitas vezes ele está pedindo A, mas B também resolve para ele. E A você não consegue dar agora, mas B você consegue. E entender, então, onde ele quer chegar vai ajudar você até essa negociação. Pelo menos é isso que me ajudou. Acho que só tem um ponto aqui, muito rapidamente, para a gente concluir. O Léo falou que acho que é o que o auditor espera do final da investigação, né? O relatório da investigação, o que ele tem que trazer para o auditor? Né? Existe muita discussão sobre se o auditor deve receber o relatório da investigação completa ou não. De novo, tudo tem a sua dor e a sua delícia. Se ele não receber o relatório final, pode ser que ele fique menos confortável do que se ele receber. Seguramente ele vai pedir para receber algum relatório. Mas o que ele espera, né? Ele espera basicamente uma conclusão de quem está conduzindo a investigação. E note, quem está conduzindo a investigação não necessariamente é quem está fazendo os procedimentos. É muitas vezes quem está demandando, o conselho, o comitê independente, né, que ele conclua sobre as alegações, né, e fale sobre os procedimentos, relate e dê ao auditor o conforto que ele espera para ele conseguir dar as DFs, né, para ele conseguir assinar as demonstrações financeiras. E aqui, alguns pontos, né, eu falei já da consulta pública, lá traz em detalhe o que o auditor espera do resultado da investigação, e o artigo do Michael Young aqui traz alguns pontos relevantes.
E é aquilo que eu falei, pessoal, você não necessariamente o auditor vai demandar receber o relatório final completão da investigação. É bem provável que ele vá. Mas se ele não for, inegavelmente ele vai esperar receber uma conclusão que dê cor a ele de qual foi o fim daquele procedimento de apuração. A gente já falou, né, Léo? Não sei se você quer falar alguma coisa de acordo com a autoridade, acho que a gente já endereçou, né? Acho que a gente falou já, né, que essa questão de acordo é normal, importante é que, e ali eu só reforcei, né, a questão de que a administração é a principal interessada em emitir suas demonstrações, então ela precisa ter acesso às informações. Eu já peguei casos em que a investigação evoluiu, teve descobertas importantes e isso não foi comunicado às pessoas que faziam as demonstrações financeiras. Então a demonstração iria sair errada porque não houve uma comunicação adequada. Né, e aí coube ao auditor fazer ali o meio de campo, falar, você precisa conversar com o outro da contabilidade para ele poder saber o que ele tem que registrar, né? Então, essa interface, né, esse canal de comunicação entre a equipe de investigação, a governança da investigação e a companhia para se avaliar e desdobrar os efeitos da investigação para as demonstrações é importante. E aqui o que eu mencionei tem 4 dimensões que a gente sempre olha, né? Que é aquela questão de pessoas, atos... Volta só um pouquinho, rapidinho. A suficiência de evidência para que o auditor possa emitir opinião sobre as demonstrações, tendo confiança em pessoas, concluindo se é um ato isolado ou se é pervasivo, se tem outros atos que não foram objeto da alegação inicial, mas que são importantes serem investigados. Esse é um tema que eu me deparo em muitos casos, assim, mas a denúncia não fala isso, né? Tá, a denúncia não fala, mas, assim, se há indícios de que pode existir outras irregularidades, a investigação precisa apurar isso, não pode se restringir somente ao que é a alegação inicial, porque pode existir outras questões que têm impactos importantes e que envolvem até outras pessoas também que não eram de conhecimento inicial. Impacto e quantificação sobre as demonstrações financeiras, divulgação também nota explicativa, impacto sobre controles internos, que aí tem vínculo com a próxima página, e a questão de contingência, que foi questionado aqui também, né, o que pode existir de contingência, se foi registrado ou não, é quantificável ou não é. E aqui um byproduct, né, e um subproduto da investigação, que é você identificar as causas raízes, né, do que pode ter acontecido de irregularidade e quais são as medidas de remediação a serem implementados, né. Então, sobre pessoas, você vai desligar pessoas, vai substituir, vai notificar, o que vai se fazer com as pessoas. E aqui potenciais envolvidos, né, esse é um conceito amplo também, que você tem um envolvido que estava direcionando a investigação, o ato irregular. Você tem um envolvido que é da auditoria interna, que tomou ciência e não tomou ação sobre aquilo, então a função de governança não funcionou como deveria, foi negligente, né, foi conivente. Então, esse envolvimento ele é um envolvimento amplo, que você precisa mapear para que se possa dimensionar as medidas a serem tomadas. As causas raízes que eu mencionei, né, quais as ações de remediação de controles internos, revisão de alçadas, revisão de acessos, aprimoramento de controles, tem várias questões que podem ser feitas, e depois o auditor vai acompanhar a implementação dessas medidas também. Após a investigação, ele vai verificar se a administração está implementando de forma adequada para que isso não se repita, né? Bom, pessoal, acho que a gente chega aqui aos takeaways, e eu sei que a gente chegou também ao nosso horário, a gente fez bastante debate durante o nosso encontro, mas fiquem à vontade também, pelo menos da minha parte, eu tenho tempo, acho que o Léo também, a gente pode ficar aqui mais um tempinho, se vocês quiserem fazer outras perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que de takeaway que a gente deixa aqui, né, acho que o ponto principal, eu já bati nele tantas vezes que eu não vou repetir mais, que é a questão da comunicação. Eu acho que a questão do plano de investigação é muito importante. Né, muitas vezes, ainda mais para aquelas pessoas que estão começando a fazer a investigação agora, se preocupa-se muito pouco no início da investigação com estabelecer e formalizar a sua governança, o seu plano, o que se vai fazer e por que se vai fazer, e isso é muito importante. É muito importante para a Shadow, claro, vai ser muito importante para responder ao auditor, mas vai ser muito importante também, vocês que negociam muitas vezes acordo com a autoridade, vai ser muito importante para eles também, porque é aquilo que vai sedimentar a credibilidade do processo de investigação. E acho, pessoal, que tem um ponto aqui, esses últimos 2 pontos são relevantes, que, quando a gente fala aqui da importância da comunicação, da importância de que o time de investigação seja aberto e seja claro, a gente fala de vários desafios para quem está do lado de investigar do balcão. Mas existem vários desafios que devem ser cumpridos também pelo time que faz a Shadow. Né? Eles precisam, e é uma luta, claro,
de todos, para cada vez mais a gente tenha procedimentos claros, a norma em audiência pública faz parte disso, mas que o auditor também, que o time de shadow também comunique, né, tempestivamente. Acho que nada dá mais briga em procedimentos de shadow, quando lá no final do trabalho, uma semana antes da emissão das demonstrações financeiras, o time de shadow pede 10 procedimentos que não estavam pedidos antes. Quem já teve experiência sabe que não é agradável, né? O ideal é que o time de shadow consiga fazer esses pedidos antes, se comunique adequadamente também. Acho que tem um ponto só para entender aqui, pessoal, e acho que esse é meu último takeaway. Não sei o quão claro é para vocês isso, né? Que o time de shadow que está fazendo os procedimentos de shadow, ele é acessório. Ele está lá para ajudar, como a gente falou aqui, o time de auditoria. É o auditor que tem que estar confortável. E pode ser que lá no final do trabalho, quando o auditor vai dar o parecer dele, lá surja para ele algum desconforto, surja para ele alguma preocupação. Esse é um ponto relevante. Entender, então, que existe esse trabalho também, né? E 2, entender que existe uma limitação para o auditor que é relevante, que é uma limitação regulatória. O auditor, ele não é controle interno da companhia, ele não pode executar trabalhos de controle interno da companhia, né? A regulação deixa isso claro para ele. Por isso, ele não pode, muitas vezes, ele tem que achar um equilíbrio muito tênue entre em fazer recomendações e apontar o que ele precisa, mas em não fazer isso de modo tão ostensivo em que se torne ele o próprio investigador e que se torne ele o próprio demandante da investigação. Porque se ele se tornar quem faz pedido na investigação, se ele se tornar quem está orientando e solicitando alguma coisa ao time de investigação, ele se tornou controle interno, que é algo que ele não pode ser. Por isso que é uma linha tênue e muitas vezes uma comunicação quase cifrada. Porque ele, ao mesmo tempo, tem que avaliar a credibilidade, dar conforto para o auditor, mas nunca pode chegar também a ser o próprio demandante. Quem faz a investigação, quem executa a investigação, é a companhia com os seus assessores. Gente, eram esses os meus takeaways. Eu estou à disposição para responder a dúvidas, para bater papo com você, responder o que eu consegui. E antes de eu dar a minha palavra final, aí vou deixar também o Léo, se quer falar alguma coisa sobre os takeaways, e Giovanni, pessoal, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui no chat. Não, eu acho que é isso, né? Se for compartilhar aqui alguns lessons learned importantes, né? Eu acho que primeiro não entre no embate com o auditor, porque não dá certo, né? Assim, eu acho que essa questão que o Rafael falou de entender o que o auditor precisa e por que precisa e ceder de alguma forma, isso é importante, né? Entender por que ele está pedindo, porque se está pedindo tem uma razão. O pior cenário é quando a investigação, o auditor não está confortável com a investigação, né, ou tem ali alguma limitação, a equipe de investigação não concorda em olhar alguma coisa que se entende que é necessário, e o auditor, ele pode sim fazer alguns procedimentos complementares por ele, né, se a investigação chegou num limite e não vai ampliar, e o auditor entende que é necessário fazer alguma coisa a mais, houver um impasse nesse sentido, o auditor ele pode conduzir procedimentos independentes ele mesmo para ter a fonte de evidência de auditoria que ele precisa, complementar isso com a investigação feita até aquele momento e ele emitir a opinião dele. Já teve um caso recente que a gente fez isso na PwC, né? Então, eu acho que esse é um tema importante, assim, de se considerar. Os outros acho que o Rafael já comentou, né? Então, se tiver outras perguntas, estamos à disposição para falar, tenho tempo aqui também. Pessoal, dúvidas, angústias ou incertezas relacionadas a shadow ou não? Posso fazer uma pergunta complementando o que você comentou, Gil? Manda bala lá. Gente, meu nome é Laís, eu sou da equipe de compliance do Tozini também. Na pergunta do Giovanni, de pedir para afastar, ok, quando tem evidências contundentes para isso. Quando tem só indícios, a gente não consegue cravar que de fato houve alguma coisa, mas tem alguns elementos que indiquem. Vocês acham que ainda assim é o caso de afastar? Ou vai depender, óbvio, da valoração, mas, enfim, tem um pequeno indício de que isso possa acontecer, ele está lá no cargo. Vocês acham que também, nesse caso, seria necessário? É muito subjetivo, né? Assim, eu tive um caso recente agora, de que encontrou lá uma mensagem de áudio que o CEO recebeu lá do exterior, falou, tem que fazer o ajuste tal. E isso suscitava dúvidas sobre a integridade do CEO, né? Até da equipe de investigação, ela não podia orientar o conselho de administração se podia confiar ou não, se a administração podia seguir em frente ou não. Então, é o que eu comentei, né? Às vezes você precisa dar um passo além para você poder concluir um pouco melhor
a questão e esse indício, você tem um pouco mais de conclusão sobre isso. A dúvida por si só não resolve nada, né? Então, nesse caso, a gente ampliou o período de revisão dos e-mails do CEO, né, para o período mais recente. A gente fez outras buscas de outras palavras-chave, a gente identificou um e-mail que mostrava o embasamento do ajuste que foi feito, então tinha um racional do ajuste, né, e também a gente conduziu entrevista com o CEO, a gente viu que ele tratou do assunto, ele explicou e tinha um contexto que não estava nos e-mails, né? Então, a gente complementou com outros procedimentos e tiramos a dúvida e a gente resolveu o caso, entendeu? A dúvida por si só, ela não te permite tomar uma decisão para um lado ou para o outro, né? Acho que tem um ponto aqui que eu concordo com tudo que o Léo falou, então eu não vou ficar repisando, mas tem um ponto aqui, Laís, que eu acho que é bacana, que é assim, para dar conforto para o auditor, não significa que a investigação tem que chegar ao limite e falar assim, não, com certeza aconteceu ou com certeza não aconteceu. Né? Acho que existe também casos, já passei por alguns deles, imagino que o Leonardo também, imagino que todos vocês também, em que você faz todos os procedimentos possíveis e você chega à conclusão que é inconclusivo. Chegar à conclusão que é conclusivo é ótimo. Né? Acho que aí o auditor vai observar os procedimentos, se não tiver mais o que ser feito, né, ele vai ter que tomar, aí a companhia vai tomar a decisão dela, né, sobre o que fazer e o auditor vai avaliar aquilo. Não posso falar pelo auditor, eu posso falar aqui como investigador. Eu acho que o papel do investigador é justamente ir nesse, o que a gente pode fazer a mais, no limite do razoável aqui, né? O que a gente pode fazer a mais para conseguir jogar luz sobre essa alegação? Olha, a gente fez tudo o que era possível e ainda é inconclusivo. Né? Olha, tudo bem. Eu já tive experiência muito positiva com o auditor, inclusive na Shadow Investigation, nesse sentido. A gente fala, olha, em relação à alegação A, a gente achou. Cara, é isso. Em relação a B, a gente parece não é conclusivo. Não é corroborado. Em relação a C, a gente fez A, B, C, D, E, F, G, H, tal. A gente não consegue concluir, porque se aconteceu por telefone, não existe dado e assim por diante. E é justamente por isso que aquele diálogo é tão importante, construir confiança com o auditor durante o processo é tão importante, né? Para ele confiar nesse resultado também. Não, é justamente isso, mas é que a questão, é bem o ponto que você falou, Rafael, que é a questão da satisfação. Se você não está 100% satisfeito nem de um lado nem de outro, você pode falar, bom, mas eu não estou 100% satisfeito de que não tem problema, nem de que tem um problema, entendeu? Então é justamente esse ponto que gera a discussão, enfim, de casos, passada experiência, que nem você falou, mas é esse ponto. E eu falei, né, das expressões subjetivas do bônus pater familias, veja como o trabalho do auditor é ingrato, né? O Léo se livrou desse problema, hoje trabalha na parte boa das empresas de auditoria, que é forense, mas o trabalho do auditor é muito difícil, né? Porque no final do dia, a gente está falando também para a empresa também é difícil, para o conselho que vai decidir se vai manter o dirigente, né? Mas olha só como para o auditor também né? O auditor, a gente fala lá de segurança razoável, eu usei a expressão conforto. Segurança razoável, o que é segurança razoável hoje é muito mais. O que é necessário hoje para um auditor ter segurança razoável no caso de fraude e corrupção é seguramente muito mais profundo do que era 10 anos atrás. Né? A gente mudou de patamar em relação ao que é esperado das companhias também em relação à investigação, em relação à compliance, em relação à verificação. Né? Então, justamente por isso, o trabalho do auditor aqui é muito ingrato. E acho que é por isso que a gente não tem uma resposta escrita na pedra. Porque é aquilo que o Leonardo falou, né? O auditor vai avaliar no caso a caso de acordo com a própria sensibilidade também. Meus caros, passamos 10 minutos aqui, mensagens finais de vocês. Eu vou dizer que vocês são melhores que na Aldecom, pessoal. Eu estou muito mais energizado do que quando eu comecei. O Lauro quer falar alguma coisa? Então deixa o Lauro falar e dou meu adeus. Uma pergunta que eu estava pensando aqui, por vezes a investigação, ela digamos assim, ela mira condutas diversas ou consequências diversas de uma mesma conduta, né? Enquanto vocês estavam, eu estava pensando aqui, vocês já tiveram casos em que vocês dividiram a investigação, ou seja, a auditoria? Diz o seguinte, por exemplo, a mesma conduta tem reflexos econômicos no CAD, que é um negócio de cartel, e corrupção. Já aconteceu de vocês dividirem o relatório? Bom, esse aqui eu já concluí, podemos seguir, esse aqui não, eu ainda preciso mais investigação. Já aconteceu isso com vocês alguma vez?
Tá, eu vou começar respondendo, Léo, sobre uma perspectiva, um ponto que eu queria falar e deixo para você. Acho que tem um ponto, Léo, que é relevante, que é a investigação, né, o plano de investigação que eu falei, ele pode e deve, muitas vezes também, se uma alegação é super grande, ele deve fatiá-la, né, para conseguir endereçar o seu ponto. Acho que isso não tem nenhum problema, é algo, inclusive, que eu faço sempre, de fatiar o escopo da apuração. Agora, a investigação, ela busca esclarecer fatos, né? Pode ser que o mesmo fato tenha consequências jurídicas múltiplas. Então, por exemplo, vocês aí são mais craques que eu, mas, por exemplo, um cartel em uma licitação, ele vai ter consequência jurídica perante a Lei de Defesa da Concorrência no CAD e vai ter uma consequência perante a Lei 12.846, na CGU, na CGA, dependendo de qual foi o órgão licitante ali, né? A qualificação jurídica dos fatos, o time de Shadow, ele vai observar os fatos da investigação e vai esperar receber dos advogados a análise da qualificação jurídica deles. Mas, assim, elas podem ser separadas para avaliação dele. E também, assim como as qualificações jurídicas podem ser separadas, pode também ser faseada a investigação, desde que você tenha uma justificativa razoável por porquê e como você faseou, né? Não tem sentido eu fasear uma investigação que não precisa daquele faseamento. Geralmente, quando eu faço o plano de investigação faseado, eu deixo muito claro, esse ponto 1 aqui é o mais grave, eu preciso olhar ele antes para conseguir olhar o 2. Então, eu vou olhar, vou concluir, aí eu vou olhar o 2. Eu deixo isso super, super formalizado. Léo, comentário, por favor, responde também. Não sei se eu respondi sua pergunta, Léo. Sim, e eu acho, Laura, assim, o exemplo que você deu, né, uma questão com o CAD que pode ter lá um impacto, uma prática econômica e que vai ter uma multa e tal. Você não precisa concluir nenhum dos dois para você poder emitir a opinião, né, ou emitir a demonstração financeira. Se você teve um conforto de que as pessoas, os dirigentes, não estão envolvidos com nenhuma das duas práticas, e que nenhuma das duas práticas gerou um efeito passado de distorção das demonstrações financeiras, como exemplo que eu dei de capitalização de propina, né, ela é uma contingência futura por um acordo que vai ser celebrado aqui, de repente, há 1, 2 anos, né, a partir de agora. Essa contingência futura, ela não é uma contingência existente hoje, né, ela não é quantificável. Então, se você teve conforto de que não há um efeito presente de distorção na demonstração e que os dirigentes não estão envolvidos, você pode seguir em frente, né? Então, esse conceito um pouco de você fasear, né? Você pode fazer essa fase prioritária para ter esse conforto, depois você continua apurando para fins de acordo, quantificação de multa e tudo isso daí. Né? Então, é super comum isso, você ter essa fase inicial prioritária com esses objetivos. Obrigado. Gente, bora? Bora. Então, gente, obrigado. Mais 3 dias aí falando. A gente adora falar desse tema, né? Um tema apaixonante. Queria agradecer só de novo o convite. Para mim foi um prazerzão estar com vocês aqui hoje. Desculpa pelas minhas tosses aqui. Espero que nenhum de vocês tenha sido contaminado virtualmente pela minha virose. Mas queria agradecer mesmo a atenção de vocês. Sei que é um tema de vez em quando meio chato, confuso, pouco regulado. Espero que a gente tenha conseguido jogar um pouco de luz sobre ele. Isso aí, também queria agradecer aqui de novo ao IBRAC, Lauro, Giovanni pelo convite, né, também Tatiana, todo o time do IBRAC. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Infelizmente estamos nessa dinâmica remota, né, próxima vez espero que seja presencial, possa conhecê-los presencialmente, tem mais de 100 pessoas aí. Espero que a gente tenha conseguido traduzir, né, tem que ser muito áridas mesmo, técnicas, que tenha traduzido isso para a prática, e estão à disposição também mesmo fora daqui para poder tirar dúvidas e aconselhar qualquer coisa que seja necessária. Boa, Léo, Rafael, a gente vai circular depois da apresentação também, foi um prazer tê-los aqui, acho que a missão, Léo, como você perguntou, foi cumprida, ser prático, direto em questões de Shadow e mostrar os dois lados, né, vocês dois são investigadores, vocês dois às vezes se deparam com Shadows, tanto fazendo investigação quanto assessorando, e acho que a gente conseguiu passar essa impressão, então agradeço aqui, na presença do nosso presidente, agradeço em nome do IBRAC também, e boa noite a todos, nos vemos na quinta, né, gente? Todos os dias são iguais, né? Mas é quinta. Vai ser daqui 2 dias. A gente se vê. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos.